Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vanessa Saad, professora de literatura brasileira, e esse é o meu canal Capítulo Final. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo fazendo uma comparação entre duas obras que vão cair agora no vestibular da UEPG, aqui de Ponta Grossa, fazendo um vídeo comparativo com o livro Clara dos Anjos, do Lima Barreto, e o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Essas duas obras, apesar de serem separadas por quase 100 anos de diferença, elas têm muito em comum. Então, Clara dos Anjos é um livro do pré-modernismo, do Lima Barreto, do ano de 1922, e traz a Clara como uma personagem marginalizada. Ela é uma moça negra do subúrbio do Rio de Janeiro, de uma família pobre. Então, é uma obra do pré-modernismo. E o Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, é do ano agora de 2019. Então, ele é um romance contemporâneo, mas também vai trazer as personagens marginalizadas, que são a Bibiana e a Belonísia. Ou seja, esses dois livros trazem personagens mulheres negras marginalizadas, né? Pobres que passam por alguma situação assim de abuso, de racismo, de exploração. Eu vou explicar então para vocês agora mais sobre essa temática, sobre esses pontos em comum dessas duas obras literárias. Eu vou começar falando aqui com vocês sobre o silenciamento, que é uma temática que está muito presente no Torto Arado, mas também está presente em Clara dos Anjos, e eu quero que vocês percebam e entendam isso. As personagens do Torto Arado, a Bibiana e a Belonísia na sua infância, ela perde a língua, né? Ela decepa a língua com a faca da Donana. Isso já é conhecido por aqueles que leram o livro, que conhecem a obra. Para quem não conhece ainda, eu tenho aqui no meu canal vídeos contando sobre a obra do Torto Arado, resumo, elementos, também das outras obras. Então, se você não assistiu ainda esses vídeos, volta lá no meu canal e assiste, e depois volta aqui. Essas personagens, a Bibiana e a Belonísia, elas são ali de um sertão baiano, são também de uma família pobre, né, humilde, de trabalhadores de uma fazenda, e também são jovens negras. E a Belonísia perde a língua, né? Ela decepa a língua. Então, além do silenciamento social que nós vamos ver e vamos trabalhar, ela foi literalmente silenciada, né? Porque ela perdeu a sua fala. Mas isso mostra dentro do livro como esses personagens marginalizados são silenciados. Em que sentido? Eles não têm voz, eles não têm importância. É como se eles não existissem, não tivessem importância, suas opiniões e suas vidas não tivessem nenhum peso, nenhum valor. Eles sofrem abuso pelos patrões, né? Eles são trabalhadores, eles sofrem abusos, exploração, eles vivem numa situação análoga à escravidão. São personagens que são silenciadas devido às suas condições, jovens, negras, mulheres, trabalhadoras, que então não tinham valor, né? E em Clara dos Anjos acontece muito parecida. Ela também é uma jovem negra do subúrbio do Rio de Janeiro que também é silenciada. Eu vou comparar aqui para vocês. O que acontece com a Clara dos Anjos? A Clara dos Anjos é uma personagem muito ingênua, que foi criada com uma superproteção pelos pais. Então, ela não conhecia as maldades do mundo. A Clara era ingênua, ela não via malícia. E isso fez com que ela, né, fosse abusada, fosse explorada, fosse enganada. Ela foi seduzida e abandonada por Cassie Jones, que vai representar ali um homem branco, jovem, que tem uma posição social melhor do que ela. E quando ela engravida, ele foge, ela vai tomar satisfação com a família, ela é silenciada, ela não é ouvida. Como as outras personagens em Clara dos Anjos que tiveram as suas vidas arruinadas também por conta do Cassie Jones, que não tiveram voz. Por quê? Porque eram mulheres negras, pobres, né, do subúrbio, não tinham condições, não tinham a sua importância. E o que acontece em Torto Arado? As personagens, Bibiana, Belonísia, a família dela, também são personagens negras, pobres, e
Os donos da fazenda, né, os patrões, também são pessoas de uma classe social muito mais elevada, né? Então, eles que fazem abuso dos trabalhadores. A Clara dos Anjos foi abusada por Cassidiones, foi enganada e seduzida. E em Torturado eles não recebem ordenado, eles não podem construir casas, né, casas fixas somente de barro. O pouco que eles produziam, a maior parte era entregue para os donos. Então, eles sofriam um trabalho análogo à escravidão. Eles eram explorados também, né? E em razão da condição deles serem pobres, negros, eles eram trabalhadores que não tinham suas importâncias, que não tinham os seus direitos. E nos dois livros nós vamos perceber a resistência dessas personagens femininas em ir à luta. A Clara dos Anjos, ali no livro, em um momento ela pensa em desistir da gravidez, ela queria tirar o filho, mas ela vai à luta, vai até a casa do Cassidiones. Ela é muito humilhada pela mãe dele, né? E quando ela vai embora, ela fala para a mãe dela: nós não somos ninguém nessa vida. Mas ela vai ter o filho, decide ter o filho e lutar por isso, né? Para ter uma voz, dar continuidade na vida dela, do filho, mesmo sem, né, sem o pai, mesmo tendo sido enganada. E em Torturado nós vamos ver também a luta dos personagens, principalmente das mulheres. Belonísia foi silenciada, né, devido à faca, por causa do acidente da faca, e ela também continua a luta. Elas vão atrás da justiça pela vida do Severo, que é o marido da Bibiana, que foi morto pelo patrão, amando do patrão. Então elas vão à luta, fazem justiça, elas querem ter voz, elas querem o direito delas. Eles tinham direito como quilombola e eles estavam lutando por isso. Então, tanto em Clara dos Anjos como em Torturado, vai ter essas personagens lutando, né? Mostrando resistência. E em ambos os livros são personagens mulheres negras e pobres. O que isso vai mostrar, né? Quase 100 anos de distância de um livro do outro, ainda os mesmos problemas no Brasil. O silenciamento devido a pessoa ser ou negra ou pobre, ou seja, já mostra um preconceito. A desigualdade de gênero, porque elas eram mulheres, então em Torturado a gente pode perceber, tanto como em Clara dos Anjos, que elas principalmente sofrem esse preconceito e são silenciadas por serem mulheres, e com o agravante de serem negras e pobres. Então isso também piora, mas por serem mulheres. Então essa desigualdade de gênero, a exclusão social por serem pobres. Em Clara dos Anjos, a Clara, ela era afastada e rejeitada ali da elite, das pessoas de classe social mais elevada ou por jovens brancos. Ela era uma pessoa mais rejeitada, mais excluída, assim como os trabalhadores do Torturado, que é de uma fazenda em Água Negra, também são rejeitados. Então nós vamos ver que quase 100 anos depois são os mesmos problemas. Esses personagens, né, sofrem os mesmos problemas, o mesmo preconceito, o mesmo silenciamento. E os autores trabalharam nessa temática. Lima Barreto trabalhou isso em Clara dos Anjos em 1922, no pré-modernismo. E agora, em 2019, né, o Itamar Vieira Júnior traz a mesma temática, né? A mesma temática que eu digo, enredos diferentes, mas com as mesmas lições, né? Uma conscientização para olhar sobre esse preconceito, sobre esse julgamento, esse subjulgamento, né, da mulher negra silenciada. Então, esses dois livros, apesar de diferentes histórias, eles vão falar sobre esse silenciamento principalmente das mulheres negras e pobres que lutam por seus direitos. Tanto em Clara dos Anjos, ela vai à luta pelos direitos dela, né? Ela vai à luta porque ela ia ter um filho, ela vai à luta, ela tenta ter uma justiça. Quanto em Torturado, as personagens também estão na luta pelos seus direitos, como quilombolas. Então, são personagens e histórias muito semelhantes. Esses dois livros, eles se conversam nas lições, nos objetivos do autor, tanto de Torturado, que é Itamar Vieira Júnior, como de Lima Barreto. Esses livros conversam entre si. Os autores trabalharam nesses livros temáticas muito
com objetivos muito parecidos, para falar sobre os mesmos problemas que ainda 100 anos depois ainda ocorrem aqui no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, que isso já ajuda bastante. Obrigada!